O que eu vou falar aqui é basicamente a metodologia da minha tese de doutoramento. Estou no quarto ano do doutoramento em História, aqui na FLUP, em cotutela com a Universidade de Santiago, Compostela, que é, nesse caso, o doutoramento em Estudos Medievais. Por isso, entrei agora na reta final. O tema das vias não é um tema novo. Se estudar a formação de uma rede viária em qualquer território é sempre um processo complexo, pelas variáveis que lhe supõem, desde logo quando tentamos entender se é o povoamento que molda a criação dos caminhos ou se a formação de núcleos populacionais é uma consequência de percursos pré-existentes. Nesta apresentação procuraremos aqui contribuir para o debate, sobretudo metodológico, explorando as diferentes ferramentas que temos ao dispor e que nos permitem confrontar as dinâmicas criadas em diferentes espaços, desde a raia ao litoral do norte de Portugal, ao longo dos séculos XI a XIV, através da análise conjunta entre a documentação medieval, da arqueologia, da toponímia e da cartografia. Abordaremos ainda aspectos relacionados com o tratamento de dados e a criação de cartografia temática. Devido à duplicidade da fronteira, procuraremos sempre que possível apresentar exemplos portugueses e galegos. Neste âmbito, são muitos os estudos que nos remetem para este tema, sendo que as referências continuam a ser invariavelmente os trabalhos de Carlos Alberto Ferreira de Almeida e de Elisa Ferreira Priego, nomeadamente Vias Medievais entre Douro e Minho e Los Caminhos Medievales da Galícia, respectivamente. Apesar da sua longevidade, continuam a ser os estudos de âmbito regional com maior relevância no tema, apesar de, entretanto, tem havido muitos outros estudos a serem feitos. Fazemos ainda referência aos trabalhos de Manuel Silva Alves Conde e de Marina Afonso Vieira, num esforço conjunto de reconstituírem a rede viária Trás-os-Montes para o início do século XVI, preenchendo assim um vazio historiográfico que outros autores procuraram preencher no passado. E estes três mapas aqui acabam por ser a imagem do que é o território da análise do meu projeto de doutoramento, que é o norte de Portugal, ou seja, o território a norte do Rio Douro, e o sul da Galiza, nomeadamente das províncias de Pontevedra e de Ourense. Mas a questão não se esgota na reconstituição dos caminhos, renovando-se na sua interação com outras estruturas, como as pontes, e aquelas dedicadas à assistência ao viajante, mas também a fenómenos como a peregrinação, especialmente ao túmulo de Santiago em Compostela. Esta temática tem sido objeto de estudo durante as últimas décadas, dando origem a múltiplos trabalhos académicos, revistas, dossiês temáticos e congressos nas mais variadas áreas do conhecimento, como são os casos da Semana de Estudos Medievais de Estela ou o trabalho desenvolvido pela Cátedra do Caminho de Santiago e das Peregrinações, e aqui o exemplo da Ad Limina, que é a publicação anual da Cátedra. Relativamente à documentação, há que ter em conta várias questões que influenciarão o resultado deste projeto. É um projeto amplo, limitado desde o início pelo tempo disponível para a sua realização, o que nos levou a optar por analisar apenas documentação já publicada. Coligidos muitas vezes em coletâneas, têm diversas proveniências, seja de fundos régios, e que deram origem, por exemplo, ao que conhecemos como os Portugal em Monumenta Histórica, com destaque para as inquirições gerais em território português, e que é a principal fonte do nosso projeto, já desde a licenciatura. Sejam os fundos eclesiásticos, destacando os da Catedral de Ourense e dos mosteiros como Santa Maria de Monte Ramo ou de São Salvador de Salanova, na Galiza. E estes mosteiros, um parênteses, tinham muita propriedade no norte de Portugal, também daí a importância da sua inclusão. Dito isto, a quantidade de informação analisada por ser só documentação publicada é menor e o número de referências a caminhos também o será. Acresce a inacessibilidade a alguns acervos documentais. Há também que ter em conta a lógica administrativa e notarial segundo a qual muitos destes documentos foram elaborados. Independentemente das semelhanças protocolares, foram sempre objeto de elementos diferenciadores, como o seu produtor, o seu objetivo ou a forma como a informação foi apresentada. Estes podem ser indicadores de dinâmicas socioeconómicas e ou políticas que, com um impacto direto na vida cotidiana, como sucede com os mercadores e almocreves que, devido à sua atividade profissional, atravessavam ocasionalmente as diferentes fronteiras políticas que se foram construindo. Um exemplo é o acordo assinado em 1287 entre o Mosteiro de São Salvador de Salanova e o Conselho de Milmanda, que proibia os mercadores de tecidos e de sal de utilizarem o caminho para Portugal através da Serra do Laboreiro. Apesar desta proibição, os caminhos continuaram a ser utilizados, pois em 1361 Dom Pedro I de Portugal
tentou obrigar os que queriam viajar entre o seu reino e a Galiza a passarem por Melgaço. Depois, no século XV, volta a haver uma contenda apresentada a Dom Afonso V, em que o alcaide de Melgaço era acusado de ter um bando que assaltava os viajantes e os mercadores na Serra do Lavreiro para os obrigar a passar na ponte do Rio Mouro. Neste caso, a conjugação das diferentes informações permite-nos perceber quem eram os utilizadores destes caminhos, as mercadorias transportadas e as regras a que estavam sujeitos. Ao mesmo tempo, muita da informação sobre as vias aparecem a quando da delimitação de propriedades, em alguns casos com fortes contrastes. Estas variavam nos seus aspectos construtivos, desde as veredas e congostas, geralmente estreitas e em terra, às corredeiras e carreiras, por vezes empedradas e adaptadas ao tráfego de carros de tração animal, e passando pelos caminhos, estradas e vias mais largos e geralmente empedrados. Mas também havia diferenças devido a questões legais, o público versus o privado, o que levava a contendas, ou devido ao legado de épocas anteriores, nomeadamente às viae e às stratum romanas, sendo que várias destas constituíram a base da rede viária medieval. Uma das ferramentas que utilizamos para colmatar as lacunas que a documentação não consegue preencher são também os vestígios arqueológicos, muitos dos quais anteriores à Idade Média. Todas elas, as pontes são estruturas que melhor resistem à passagem do tempo, pois eram frequentemente reparadas pelas populações que as utilizavam. Paralelamente, a toponímia tem-se revelado importante na identificação e consequente reconstituição de itinerários, pois permite associar a referência documental à informação geográfica. A lista de termos é extensa, pelo que optamos por dividi-los em categorias com o foco nos diferentes componentes da rede viária. E deixo aqui o exemplo de como aparece o termo via, sendo que as várias variações também, em parte, é por quem faz a transcrição do documento, mas temos a via antiga, via velha, via grande, via pública, às vezes com advérbios do lugar em relação a outros caminhos ou em relação à propriedade que delimitavam. No que diz respeito à identificação e georreferenciação dos dados, utilizamos sempre com as devidas reservas os índices toponímicos construídos pelos editores dos acervos documentais, bem como cartografia militar e antiga. Para a Galiza, podemos contar com a Carta Geométrica de Galícia, elaborada por Domingo Fontaine em 1834 e que foi a primeira carta construída com métodos científicos de medição neste território. Recorremos ainda às primeiras edições das cartas topográficas nacionais à escala 1.25.000 e 1.50.000 e a ferramentas digitais como a plataforma Toponímia Oficial e Nomenclator de Galícia ou Informação Geográfica da Galícia. No que toca a Portugal, utilizamos a primeira edição da Carta Coreográfica à escala 1.100.000 e os materiais disponibilizados pela Direção-Geral do Território. Mas também a cartografia histórica criada ao longo dos séculos passados, como a Carta Militar das Principais Estradas de Portugal de 1808, de Lourenço Dessa e Romão Almeida, ou o mapa da província de Entre Douro e Minho, de 1794-95, de Custódio José Gomes Vilas Boas. O objetivo passa por georreferenciar a informação com a maior exatidão possível. Todavia, não é possível, nem sempre é possível. Seja porque os topónimos desapareceram, porque os seus nomes mudaram, ou porque são microtopónimos cuja localização exata não pode ser identificada. Para não perdermos esta informação, optamos por associá-la a um topónimo de ordem administrativa superior, geralmente a um lugar ao qual está associado no documento. Imaginamos um microtopónimo que seja a delimitação de uma propriedade num topónimo de ordem superior, ou à igreja local. Assim, de forma a não perdermos tanta informação. Dada a escala cartográfica com que trabalhamos, a margem de erro é em muitos casos imperceptível. Os testes que temos a andar a fazer, a escala 1.200.000, 1.300.000, dependerá sempre dos focos que queremos dar. Todos estes dados são recolhidos numa base de dados em Excel, devido à sua simplicidade e flexibilidade na introdução e gestão de informação, bem como à sua compatibilidade com o Google Earth e sistemas de informação geográfica como o QGIS. Ao longo do processo encontramos várias limitações, sendo uma delas a quantidade e a variedade de informação, com mais de 19.000 entradas na base de dados, correspondendo a 4.746 pontos georreferenciados. Estou para um espaço do norte de Portugal, o sul da Galiza, León e alguns pontos fora deste âmbito geográfico. Até porque o projeto não se limita na reconstituição dos caminhos. Um dos pontos é, por exemplo, as peregrinações. Há referências a peregrinações a Roca Amador, a Roma, a Jerusalém,
além de Santiago e outros santuários. Dito isto, outra limitação também tem a ver com o mapeamento das rotas. Uma das ferramentas passíveis de serem utilizadas é o Least Cost Path do QGIS, que permite ligar 2 pontos pelo caminho mais curto. No entanto, foi concebido para seguir lógicas diferentes das do mundo medieval, e um caminho reconstituído a uma escala muito pormenorizada pode não corresponder ao traçado medieval ou estar distorcido, como acontece quando tentamos ligar pontos que estão perto de rios. Por exemplo, aqui é o exemplo de Melgaço e Ribadavia, Melgaço no canto inferior esquerdo e Ribadavia no canto superior direito, em que as linhas, a linha a branco é a união dos diferentes pontos, a laranja é o Least Cost Path e circundeia a amarelo os locais onde esta ferramenta traça o caminho pelo rio. Apresentamos agora um exemplo prático da aplicabilidade desta metodologia com a elaboração de mapas temáticos, combinando as referências medievais com a informação da carta geométrica de Fontaine. Para isso, realizamos um levantamento de todos os topónimos, pontos e barcas, bem como das rotas representadas na carta de Fontaine, e em relação a estas últimas, optamos por traçar linhas retas entre os diferentes pontos que as compõem. O exemplo aqui apresentado são 2 mapas centrados no território entre Melgaço e Celanova. Um representa o povoamento estudado por Fontaine, incluindo os núcleos portugueses a amarelo e os galegos a laranja, e a sua relação com a nossa proposta do que poderá ter sido a rede viária medieval, enquanto o outro apresenta as referências às vias e outras estruturas a elas associadas, sobrepostas aos itinerários da Carta de Fontaine. É nos vales dos rios Minho e Lima onde encontramos as principais vias, embora com matizes. A maior parte das referências situa-se no vale do rio Minho, a norte-nordeste da Serra do Laboreiro, o que permite reconstituir de forma mais viável o trajeto entre Melgaço e Ribadavia. Quanto ao Vale do Lima, o número de referências é menor e baseia-se sobretudo em elementos toponímicos, sendo o itinerário principal o que seguia a via romana 18 do itinerário de Antonino, atravessando a atual fronteira na Portela do Homem e seguindo o rio Lima por Lóbios, Aquaquerquenes, atual aos Banhos, Sandiás, Sobradelo, Maceda e Castro Caldelas, em direção a Valdeorras e Astorga. 2 outras vias relevantes na circulação regional, tanto pela sua continuidade no tempo, tanto pelos núcleos populacionais que ligavam, são a que unia Chinso de Límia a partir de Verim e do Vale do Rio Tâmega, a Celanova e Ribadavia, mas também esta também da época romana. O segundo ligaria Cortegada, no Rio Minho, a Lobeira no Vale do Lima e Montalegre, já em território português. O último troço desta via seria o mais recente, uma vez que a vila de Montalegre só obteve foral em 1273. Pelo contrário, Fontaine só menciona um caminho que atravessa a Serra Laboreiro no seu extremo nordeste, ligando Louveira ao Vale do Minho, cruzando-se com os diferentes caminhos que de Celanova entravam em Portugal através de Castro Laboreiro. Parte do nosso trabalho passará por perceber, em outros aspectos, a hierarquia entre as diferentes vias, destacando-se os principais de âmbito interregional e regional dos caminhos municipais e locais. Cartograficamente, é de salientar 2 opções que tomamos. A primeira, neste caso, foi a de diferenciar a importância das vias através da grossura das linhas traçadas. Quanto mais grosso, mais importante. A segunda opção foi a de não fazer representar a linha de fronteira, pois no período em análise, até ao início, 1325 será a data em extremo, a fronteira é uma construção política levada a cabo ao longo deste período. O último ponto está relacionado com a fase avançada na qual nos encontramos, sendo que uma das questões que se coloca é os possíveis resultados do projeto. E aqui tenho alguns links para projetos que existem pela Europa. Este é o Via Bundus, que é um projeto centrado no Báltico e a reconstituição da rede viária do Báltico entre 1350 e 1650. É interessante não só pela toda a arquitetura, mas quanto pela informação que tem. E quanto mais pormenor tivermos, maior, ou seja, quanto menor for a escala, maior o pormenor, aparecendo mais caminhos, mais informações, mais vilas, com informação de
quando é que é criado o povoado, neste caso se tem portagem, se não, mercados, barcas, etc. O estudo das vias medievais não é um tema novo, mas não se esgota. Mais do que a ligação às dinâmicas políticas impostas pela existência de novas fronteiras ou às de cariz religioso, o desenvolvimento da vasta rede de caminhos que marcam o território em análise deve sobretudo à ocupação humana ao longo dos séculos. A adaptação às necessidades existentes determinou, com a construção de novas vias, complementando umas, evitando outras, evitando o abandono de outras, ou a sua adaptação para cumprirem com maior eficácia a sua função. Mas mais do que reconstituir com grande detalhe a vasta rede de caminhos, o esforço que temos vindo a desenvolver tem permitido colocar em prática uma metodologia que combina informação de diferentes fontes e períodos históricos com os sistemas de informação geográfica. Muito obrigado.